Continuando. O ponto e vírgula, né? Onde empregar, onde usar e como usar o ponto e vírgula. Indica a pausa menos acentuada que o ponto, ou seja, um pouco menor na leitura, você não precisa esperar tanto. É bem mais breve, porém mais intensa que a vírgula. Geralmente é usado para separar frases mais longas, aquelas frases compridas, né? Geralmente usa para dar uma pausa na leitura. Ele come um pouco de capim. Atrás dele tem um barco. É o barco em que ele veio, é o barco em que ele vai voltar, né? Então é uma frase longa que se utilizou o ponto e vírgula para quando for fazer uma leitura, ter essa pausa até mesmo para ter uma boa compreensão do que você está lendo. Os dois pontos marcam o início de um diálogo, né? Numa conversa entre você e uma outra pessoa. Olha o exemplo. A mãe diz ao ver a tarefa de matemática do filho: você sabia que os números são muito prestativos? E o garoto: são mesmo. Podemos sempre contar com eles. Então vocês viram a importância aí dos dois pontos no diálogo, na conversa entre um e outro? Também é utilizado para introduzir uma explicação ou uma enumeração. Quando você vai explicar alguma coisa ou quando você vai enumerar alguma coisa. Fui na feira e comprei batata, cenoura, né? Comprei, aí os dois pontos, aí batata, vírgula, cenoura, vírgula, pepino, vírgula. Então, ela foi usada para enumerar o que comprou. Olha outro exemplo. Recebi a notícia por telefone. O Luiz Otávio Burnier tinha morrido. Na mesma época, a Múmia e eu formamos a dupla Constadores de História, que durante um tempo foi, digamos, um trio. Ela, eu e o meu carro velho. Viram a importância aí dos dois pontos para essa enumeração, para essa explicação? Agora nós vamos para o travessão. Onde nós usamos o travessão? Não é tracinho, né, que as pessoas falam, é o travessão. Ele vai ser usado para marcar o diálogo, né, quando você estiver fazendo um diálogo com uma pessoa, antes da fala da pessoa tem o travessão. Olha o exemplo. Como se faz para calar o mundo? Tira-se a letra N. Outra. Retorna o diálogo entre interferência do narrador. Quando o narrador entra numa fala de uma pessoa, a outra na história, né? Vocês podem perceber que num texto, quando lê, lá no meio lá tem o travessão, ou seja, o narrador vai entrar entre uma fala e outra. Exemplo aqui. O que o pneu disse para o asfalto? A irmã perguntou. No caso, a fala do narrador. Aí entra a pessoa falando. Você sabe, não é? E não sei, respondeu o irmão. Pode me dizer, por favor? Você ainda me deixa careca. Viram a diferença? E as aspas, que é aqueles dois sinaizinhos que a gente usa nas palavras quando vocês veem um texto, em texto ou em alguma frase. Onde se usa, onde se utiliza? Realçam palavras, frases, expressões para que o leitor perceba o emprego de neologismo ou palavra estrangeira e a presença de humor, ironia, crítica e palavra utilizada com o sentido não usual. Como assim? Olha aqui o exemplo. Ele colocou o, olha aí aspas, tão pequenininho que mais parecia um ponto final. Uma homenagem ao moço que, sem saber, os haviam ensinado a escrever em
entre aspas, palhaçês. Ou seja, quer dar um destaque, né, nessa palavra. Indica citações. Quando você, num texto seu, você quer colocar lá no seu texto uma citação de outra pessoa, uma fala de outra pessoa, você usa também as aspas, tá? Indicando que essa fala não é sua, é de outra pessoa. Exemplo aqui. Nas outras ilhas, outros cavalos ouvem e também gritam com todas as suas forças. Viva a liberdade! Então, ou seja, foi tirado de outra fala, de outro momento. E também marca um diálogo substituindo o travessão. Exemplo, o grande projeto dele é voltar para junto dos cavalos e dizer: é preciso mudar. E os cavalos perguntarão. Outro exemplo, o que é que deve mudar? E ele responderá: a nossa vida é que deve mudar. Ela é muito miserável, nós somos muito infelizes, isso não pode continuar. Ou seja, está marcando, né, a fala de alguém. Tá joia? Então, dentro dessas explicações, vocês farão essas atividades da página 48 até a página 50, do número 3 da página 50, ok? Aguardo dúvidas, se tiverem, na realização das atividades lá no privado. Tá joia?